é um dos assuntos importantes na hora de você fazer uma prova, mas mais do que isso, é importante porque é algo que você precisa dominar para escrever um texto, para produzir um texto, para fazer uma redação. Então, peguei um fragmento, o segundo parágrafo de um texto chamado Um Milagre, do Graciliano Ramos, que caiu numa prova do CPCOM em 2025. Então está transcrito aí o parágrafo e eu peguei desse parágrafo o seguinte trecho. A princípio, achei estranho que alguém manifestasse gratidão à divindade no anúncio, que talvez Nossa Senhora nem tenha lido, mas logo me convenci de que não tinha razão. Vejam que eu destaquei aí dois termos, a princípio e a divindade. No primeiro, eu tenho a expressão a princípio sem o a craseado. E no segundo, a divindade, o a apareceu craseado. Então, o que é crase? O que a gente pode chamar de crase? Essa contração, essa fusão, essa mistura entre a preposição a e o artigo definido a. Tá? Na prática, né? Quando eu penso em fazer ou não o uso desse acento grave, que é o acento inclinado para a esquerda, eu não posso colocar o acento grave sobre o A, eu não posso fazer essa crase se a palavra for masculina. Por quê? Porque se eu preciso, na fusão de um artigo A, eu só posso ter artigo A antes de palavra feminina. Então, quando eu digo não costuma fazer compras a prazo, como a palavra prazo é masculina, eu não posso crasear esse A. Estavam a caminho da escola. Como a palavra caminho é uma palavra masculina, eu não posso crasear esse A. Por isso que no trecho do texto, o a princípio não apareceu craseado. Então pode guardar essa regra básica de crase. Você não vai colocar o acento indicativo de crase antes de uma palavra que seja masculina. Agora, quando for um substantivo feminino, não quer dizer que você vai usar o acento indicativo de crase sempre. Algumas vezes o A será craseado, outras vezes não. Por exemplo, quando eu digo que a professora corrigiu as provas no fim de semana, provas é uma palavra feminina. E esse as não apareceu craseado. Por quê? Ele é só um artigo. Como que eu sei que ele é só um artigo? Porque se eu pego a palavra provas e se eu coloco no lugar dela uma palavra masculina, eu teria, por exemplo, que a professora corrigiu os trabalhos. Então, antes da palavra trabalhos, apareceu o artigo os. Então, antes da palavra provas, se a estrutura é semelhante, eu só vou colocar o artigo as. Agora, quando eu falo entregou o resultado às alunas, observe que agora o as está craseado. Por quê? Ocorreu a contração da preposição a com o artigo as. Como é que eu vou saber? Se eu pego de novo alunas e troco por um termo masculino, olha o que eu ia ter. Entregou o resultado aos alunos. Então eu tenho o artigo os, antes de alunos, e o a, que está aí por causa do entregou. Você entrega a alguém. Então esse a de entregar a é uma preposição. E esse os é o artigo, os alunos. Então, se no masculino ocorreu a mistura do a com os, no feminino vai ocorrer a mistura do a com o as. É isso. Então, você vai guardar esse macetinho. Todas as vezes que você tiver diante de uma palavra masculina, você não vai crasear o a. Mas quando for uma palavra feminina, se você encontrar o masculino o seu feminino vai ser apenas o a. Artigo com artigo. Observe o regulamento e, portanto, observe a lei, sem crase. Artigo o, antes de regulamento, artigo a, antes de lei. Agora, se você encontrar antes o masculino o ao, que é a fusão da preposição a com o artigo o feminino vai ter que ter o a craseado, que é a fusão da preposição a com o artigo a. Portanto, eu fiz um apelo aos cidadãos. Se eu passar para o feminino, eu fiz um apelo às entidades governamentais.
O a refere-se a fazer um apelo, porque quem faz um apelo a. E o os é o artigo de cidadãos. Da mesma forma, quem faz um apelo a. E o as é antes de entidades. Então, é só fazer essa substituição. Então, no texto, alguém manifestasse a gratidão à divindade. Eu diria que alguém manifestasse a gratidão ao prefeito. Por quê? Quem manifesta a gratidão, quem tem gratidão a. Essa é a preposição. E prefeito, olha, a divindade é uma palavra feminina, ela pede o artigo a. Daí a utilização da crase. Então, guarde isso, estude crase, pratique, porque você vai usar muito no seu texto, na sua redação, na sua prática de linguagem. Grande abraço.